A dor de perder um grande amor já é um fardo pesado demais para se carregar. Mas descobrir que aqueles que deveriam oferecer apoio são, na verdade, predadores à espreita, transforma o luto em um campo de batalha. Esta é a história de uma mulher que, no momento de maior vulnerabilidade, viu sua dignidade e a segurança de sua filha serem pisoteadas pela arrogância e pela ganância. O que ninguém esperava era que, por trás do silêncio de sua tristeza, escondia-se uma força imparável e um segredo que mudaria o destino de todos em questão de minutos. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O perfume dos lírios brancos sempre me pareceu o cheiro da despedida, mas naquele dia, no casarão colonial no interior de São Paulo, o aroma era sufocante, misturando-se à umidade pesada de uma tarde de chuva que insistia em cair. Eu estava sentada em uma cadeira de veludo bordô, sentindo o peso do tecido preto do meu vestido contra a pele fria. Meus olhos estavam fixos no caixão de mogno onde Ricardo, o homem que foi meu porto seguro por 10 anos, repousava em um silêncio eterno. A dor não era apenas um aperto no peito, era uma presença física, um vácuo que parecia sugar todo o oxigênio do salão imenso. Ao meu lado, Sofia, nossa filha de apenas 9 anos, soluçava baixinho, apertando contra o peito um coelho de pelúcia desgastado que Ricardo havia lhe dado no último aniversário. As mãos pequenas dela tremiam, e aquele som de choro contido era a única coisa que me impedia de desmoronar completamente. Eu precisava ser forte por ela, embora minha própria alma estivesse em frangalhos. O velório estava cheio de figuras importantes, advogados de terno cinza, empresários com semblantes calculadamente tristes e parentes distantes que eu mal conhecia. Ricardo sempre foi um homem reservado sobre nossa vida pessoal, protegendo a mim e a Sofia do mundo voraz dos negócios e das intrigas familiares. Para muitos ali, eu era apenas uma sombra, uma mulher que ele mantinha longe dos holofotes da capital. Mas eu não esperava que essa discrição se tornaria a arma, usada contra nós no momento mais sombrio de nossas vidas. Foi quando ouvi o barulho seco de saltos altos batendo contra o piso de mármore travertino. O som ecoava, imponente e agressivo, cortando os sussurros de condolências. Levantei os olhos e vi Eunice, minha madrasta, a mulher que transformou minha adolescência em um inferno após a morte do meu pai e que eu não via há quase 15 anos. Ela estava impecável em um tailleur de seda. Assim, joias brilhando sob a luz dos lustres de cristal, com aquela expressão de superioridade que eu nunca esqueci. Eunice atravessou o salão como se fosse a dona do lugar. Ela não olhou para o caixão com tristeza. Seus olhos brilhavam com uma ganância mal disfarçada, enquanto avaliavam a mobília rústica e as obras de arte nas paredes. Ela parou diante de nós e o cheiro do seu perfume importado, excessivamente doce, sobrepôs-se ao dos lírios. Eu senti um arrepio de repulsa percorrer minha espinha. Ela me encarou, mas não havia reconhecimento em seu olhar, apenas um desprezo profundo direcionado a alguém que ela considerava inferior. Para ela, eu era apenas uma intrusa maltrapilha no funeral de um magnata. Ela não fazia ideia de que a senteada, que ela expulsou de casa com uma mão na frente e outra atrás, era a mulher que Ricardo escolhera para ser a dona de tudo aquilo. Quem? Deixou essa gente entrar aqui? Eunice perguntou, a voz alta o suficiente para que várias cabeças se virassem em nossa direção. Sua voz tinha aquele tom anasalado de quem acredita que o mundo lhe deve reverência. Os funcionários perderam o juízo. Este é um funeral privado para a elite, não um abrigo de caridade. Eu tentei falar, mas a garganta estava seca, bloqueada por uma mistura de luto e indignação. Sofia, assustada com o tom agressivo, soluçou um pouco mais alto e acabou esbarrando sem querer na saia de Eunice enquanto tentava se esconder atrás de mim. O desastre aconteceu em 1 segundo. Eunice recuou como se tivesse sido tocada por algo infecto e, sem qualquer hesitação, desferiu um tapa estalado no rosto da minha filha. O som do golpe ecoou pelo salão,
seguido pelo silêncio mortal dos convidados. O rosto de Sofia virou bruscamente para o lado, e a marca vermelha dos dedos de Eunice começou a subir instantaneamente em sua pele branca e delicada. Sua pirralha imunda. Olha o que você fez com a minha roupa. Eunice gritou, os olhos injetados de fúria. Ela apontou para a porta com uma unha perfeitamente feita. Saia desta casa agora mesmo. Leve o seu lixo com você, sua aproveitadora de velórios. Eu não vou permitir que gente do seu nível suje a memória de um homem tão importante. Fora. Antes que eu mande os seguranças jogarem vocês duas na sarjeta, que é o lugar de onde nunca deveriam ter saído. O choque me paralisou por alguns segundos. Eu olhei para Sofia, que agora chorava desesperadamente, a mãozinha cobrindo a bochecha ardida. Vi o medo nos olhos dela, o trauma de ser agredida no lugar onde deveria se despedir do pai. Foi então que algo dentro de mim, algo que eu vinha sufocando para manter a polidez e a paz, quebrou de vez. A dor do luto foi substituída por uma frieza cortante, uma clareza absoluta que eu nunca experimentara antes. Eu não gritei, não fiz cena, apenas me levantei lentamente, cada músculo do meu corpo tenso como uma corda de piano, prestes a arrebentar. Aproximei-me de Sofia, ajoelhei-me e limpei suas lágrimas com o polegar, sentindo o calor da inflamação no seu rosto. Calma, meu amor, sussurrei, a voz estranhamente calma, e mais carregada de uma promessa silenciosa. A mamãe vai resolver isso. Ninguém mais vai tocar em você. Levantei-me e encarei Eunice. Ela sustentou o olhar, com um sorriso de escárnio nos lábios, achando que tinha vencido, que eu era apenas mais uma coitada que se retiraria humilhada. Ela não sabia que estava diante da única pessoa que poderia destruir o castelo de cartas que ela planejava construir com a herança que ela achava que estava em disputa. Eu dei um passo atrás, peguei meu celular na bolsa de couro preta e disquei um número que estava salvo no topo da minha lista de contatos. O salão continuava em silêncio, todos observando a cena. No terceiro toque, a voz firme do outro lado atendeu. Doutor Arnaldo? Falei, mantendo os olhos fixos nos de Eunice, que franziu a testa ao ouvir o nome do advogado-chefe do conglomerado de Ricardo. Preciso que você venha para a casa principal agora. Traga os documentos originais da holding e o testamento atualizado que assinamos no mês passado. Sim, agora. Houve um incidente de segurança e invasão de propriedade. Desliguei o telefone sem esperar resposta. Eunice soltou uma risada curta e debochada, cruzando os braços sobre o peito. Ela ainda não tinha conectado os pontos. Para ela, eu era uma oportunista tentando blefar com nomes que li nos jornais. Você acha que um telefonema vai te salvar, querida? Ela disse, aproximando-se de mim, o hálito de menta e café batendo no meu rosto. Eu conheço Arnaldo há anos. Ele é fiel à família, não a golpistas de beira de estrada. Você tem 10 minutos para sumir daqui com essa bastarda antes que as coisas fiquem realmente feias para o seu lado. Eu não respondi. Apenas abracei Sofia e nos sentamos novamente, ignorando os olhares de pena e os cochichos que voltavam a circular. O relógio de carrilhão na sala de jantar bateu as horas, marcando o início da contagem regressiva. Eunice continuou a circular, agindo como a anfitriã, recebendo cumprimentos e já distribuindo ordens aos empregados da casa, que a olhavam com confusão e medo. Ela não percebeu que os seguranças da propriedade, que conheciam Ricardo e a mim há anos, não moveram um dedo para nos tirar dali. Eles apenas observavam, esperando o meu comando. O clima no salão estava eletrizante, uma tempestade silenciosa que estava prestes a desabar sobre a cabeça de quem menos esperava. Os 10 minutos que se seguiram foram os mais longos da minha vida. O som da chuva lá fora aumentara de intensidade, transformando-se em um temporal que fustigava as janelas de vidro duplo da mansão, criando uma melodia fúnebre e rítmica. Sofia continuava encolhida contra o meu corpo, e eu sentia o calor que emanava da bochecha dela, uma marca de agressão que parecia queimar também a minha própria alma. Meus dedos acariciavam seus cabelos cacheados, tentando transmitir uma segurança que, externamente, eu ainda não havia demonstrado. Eu olhava para as paredes de carvalho escuro,
decoradas com quadros de artistas renomados que Ricardo e eu havíamos escolhido juntos em viagens pela Europa e pelo Brasil. Cada objeto naquela sala tinha uma história, um pedaço da nossa vida que Eunice agora tentava profanar com sua presença tóxica. Eunice, sentindo-se a rainha do recinto, aproximou-se de um grupo de empresários que conversava em tom baixo perto da lareira apagada. Eu conseguia ouvir fragmentos da conversa dela, carregada de uma falsa modéstia que me enojava. Ela falava sobre assumir as rédeas do patrimônio e como Ricardo, coitado, não tinha ninguém de confiança para cuidar dos negócios nos últimos anos. Ela bebia um espumante que um dos garçons, claramente coagido por sua postura autoritária, havia lhe servido. Ela usava o nome de Ricardo como se fosse um escudo, enquanto desrespeitava sua memória agredindo a filha que ele mais amava no mundo. O cinismo dela era quase palpável, como uma fumaça densa que intoxicava o ambiente. Zuleide! Eunice gritou para a governanta, uma senhora que trabalhava conosco há 8 anos e que tinha os olhos vermelhos de tanto chorar a perda do patrão. Traga mais torradas e troque essas flores. Os lírios estão com um cheiro de velório de 5ª categoria. Queremos algo mais sofisticado para as autoridades que ainda estão por vir. E aproveite para garantir que essa mulher e a criança saiam pelos fundos. Não quero que elas sejam vistas pela imprensa que está no portão. Zuleide olhou para mim, o conflito estampado em seu rosto cansado. Eu apenas balancei a cabeça sutilmente, um sinal para que ela não se preocupasse. Eu não daria a Eunice o prazer de um barraco. A minha resposta não viria através de gritos, mas através do peso da lei e da verdade. Eunice continuava a desfilar, falando sobre as reformas que pretendia fazer na casa, mencionando valores astronômicos em reais, planejando gastar dinheiro que ela acreditava piamente que já estava em suas mãos. Ela não sabia que, para a justiça, ela era apenas uma sombra do passado, uma mulher que Ricardo desprezava por tudo o que ela havia feito comigo na juventude. De repente, o som pesado dos pneus sobre o cascalho da entrada principal interrompeu o monólogo de Eunice. Através das frestas das cortinas de veludo, vi os faróis de 2 sedãs pretos iluminando a penumbra da tarde. O coração de Sofia deu um pulo contra o meu peito. Eu sabia quem era. O Dr. Arnaldo não vinha sozinho. Ele trazia consigo a equipe de compliance e os documentos que selariam o destino daquela tarde. O silêncio voltou a imperar no salão quando a porta principal foi aberta pela segurança, e o vento frio da tempestade entrou, fazendo as chamas das velas vacilarem. Dr. Arnaldo entrou no salão com a postura de um homem que carrega o peso de segredos decisivos. Ele vestia um sobretudo escuro, ainda úmido da chuva, e carregava uma pasta de couro legítimo que parecia conter o destino de todos ali presentes. Eunice, ao vê-lo, abriu um sorriso triunfante, ajeitou o colar de pérolas e caminhou em sua direção com os braços estendidos, como se recebesse um velho aliado. "Arnaldo, querido", disse ela, a voz transbordando uma intimidade fabricada. "Que bom que você chegou. Peça para seus homens retirarem essas intrusas daqui." Uma mulher alegando proximidade com o Ricardo teve o desplante de me afrontar e até usou o seu nome para tentar me assustar. Imagine só a audácia. Podemos ir para o escritório agora mesmo discutir a sucessão e os bloqueios das contas que conversamos por alto. O advogado parou bruscamente. Ele nem sequer retribuiu o gesto de Eunice. Seus olhos, severos por trás das lentes dos óculos de armação fina, varreram o salão até me encontrarem sentada no canto, protegendo minha filha. Para a surpresa de todos os presentes, Arnaldo ignorou a mão estendida de Eunice e caminhou diretamente em minha direção. Ele parou a poucos centímetros de mim e fez uma reverência respeitosa, algo que raramente fazia em público. "Dona Elara", disse ele, a voz ressoando com clareza absoluta por todo o recinto. "Sinto muito pelo incidente. Minhas mais sinceras condolências à senhora e à pequena Sofia. Como solicitou, estou aqui com toda a documentação original. O testamento, as escrituras desta propriedade e os registros da holding que confirmam a senhora como a única e legítima herdeira universal e presidente do Conselho Administrativo, conforme o desejo expresso e registrado de seu falecido marido.
Ricardo. O salão mergulhou em um vácuo de som. Eu vi o sangue fugir do rosto de Eunice de uma forma tão violenta que ela pareceu envelhecer 10 anos em um segundo. O copo de espumante em sua mão tremeu visivelmente. Os convidados, que antes nos olhavam com desdém ou piedade, agora arregalavam os olhos, percebendo o erro monumental que haviam cometido ao ignorar a verdadeira dona da casa. Eu me levantei devagar, segurando a mão de Sofia, que agora olhava para o Dr. Arnaldo com uma mistura de curiosidade e alívio. Obrigada, Arnaldo, respondi, mantendo a voz baixa e firme, sentindo cada palavra como uma pequena vitória. Você trouxe a cláusula de exclusão de terceiros e a ordem de restrição que Ricardo deixou preparada para o caso de visitas indesejadas da família de origem dele. Sim, senhora. Arnaldo abriu a pasta e retirou um documento com o selo do cartório central. Está tudo aqui, inclusive a comprovação de que o casamento de vocês foi realizado sob o regime de comunhão total de bens em território internacional e devidamente homologado no Brasil há anos. Qualquer tentativa de contestação por parte de parentes colaterais ou ex-membros da família foi antecipada e legalmente neutralizada pelo Sr. Ricardo em vida. Eu me virei para Eunice, que agora tentava balbuciar algo. A arrogância substituída por um terror absoluto. Ela olhava para os convidados em busca de apoio, mas todos desviavam o olhar, subitamente interessados em seus próprios sapatos ou nas flores do velório. A máscara havia caído, e o que restava era uma mulher pequena e gananciosa, encurralada pela própria prepotência. Você disse que eu tinha 10 minutos para sair, Eunice? Perguntei, dando um passo em sua direção. Pois eu vou ser mais generosa. Você tem exatamente 5 minutos para sair desta propriedade. E se você algum dia ousar chegar a menos de 100 metros da minha filha novamente, eu farei questão de usar cada centavo da fortuna que você tanto cobiça para garantir que você passe o resto dos seus dias respondendo a processos criminais por agressão a menor e invasão de domicílio. Eunice recuou, tropeçando no tapete persa. O silêncio era tão profundo que podíamos ouvir a respiração ofegante dela. O jogo havia virado de uma forma que ela jamais imaginou ser possível. A incredulidade estampada no rosto de Eunice era quase cômica, se não fosse trágica. Por um momento, o único som que preenchia o imenso salão era o rufar constante da chuva contra o telhado de telhas coloniais e o estalar rítmico da madeira da estrutura da casa, que parecia gemer sob o peso daquele confronto. Eunice cambaleou, a mão trêmula buscando apoio no encosto de uma cadeira de jacarandá, enquanto seus olhos saltavam das órbitas, alternando entre o Dr. Arnaldo e a pasta de couro que guardava a sua ruína. O silêncio dos convidados era como uma pressão física. Os mesmos rostos que minutos antes observavam com indiferença ou escárnio a minha humilhação, agora exibiam uma máscara de choque e um súbito e hipócrita respeito. Eu sentia o cheiro do café fresco que Zuleide acabara de trazer em uma bandeja de prata, o aroma terroso misturando-se ao perfume metálico da chuva, criando uma atmosfera densa que parecia solidificar o tempo. Isso é um golpe! A voz de Eunice finalmente saiu, mas não era mais o comando autoritário de antes. Era um guincho agudo, desesperado, que ecoou pelas vigas do teto. Arnaldo, você enlouqueceu? Ricardo nunca faria isso. Ele odiava essa mulher. Ela o enfeitiçou. Ela é uma aproveitadora. Esses papéis são falsos. Eu vou processar cada um de vocês. Eu sou a única família real que ele tinha. Eu cuidei dos negócios do pai dela. Eu tenho direitos. O doutor Arnaldo nem sequer piscou. Com uma calma glacial, ele retirou um par de luvas de couro e as colocou sobre a mesa lateral. Um gesto deliberado que sublinhava sua autoridade técnica. Ele abriu a pasta e retirou uma folha timbrada, protegida por um plástico transparente. O som do papel sendo manuseado era nítido, seco, como o corte de uma navalha. Dona Eunice, eu sugiro que a senhora meça suas palavras, disse Arnaldo, a voz profunda e ressonante. Cada documento aqui possui selos de autenticidade digital e assinaturas reconhecidas em 3 cartórios diferentes.
além de um registro em vídeo feito pelo próprio Ricardo 6 meses antes de seu falecimento, prevendo exatamente este tipo de contestação infundada. Ricardo não só deixou tudo para Elara, como incluiu uma cláusula específica sobre a senhora. Ele descreveu a senhora como uma figura de má memória e caráter duvidoso, cujas ações passadas contra a esposa dele foram devidamente documentadas e serviram de base para uma ordem de distanciamento que entra em vigor no exato momento da leitura deste testamento. Eu senti um calor reconfortante subir pelo meu peito. Ricardo tinha feito isso. Ele sabia. Ele sempre soube que, no momento em que ele não estivesse mais aqui para me proteger fisicamente, as hienas viriam. Ele preparou o terreno não apenas para garantir o futuro de Sofia, mas para me dar a espada com a qual eu cortaria as amarras do meu passado traumático. Olhei para Sofia. Ela agora estava com a cabeça erguida, os olhos castanhos fixos na mulher que a havia agredido. A bochecha ainda estava vermelha, um lembrete vívido da covardia de Eunice, mas o medo estava sendo substituído por uma percepção precoce de justiça. Você não tem nada, Eunice, eu disse, minha voz soando estranhamente serena no meio do caos emocional daquela sala. A casa em que você vive em São Paulo pertence à holding do Ricardo. O carro que você usa, também. Até o colar de pérolas que você está usando agora foi comprado com recursos que Ricardo rastreou e que, legalmente, pertencem ao espólio que eu agora administro. Você não é a dona de nada. Você é apenas uma hóspede indesejada na vida que nós construímos. Eunice soltou um soluço seco, uma mistura de fúria e puro terror financeiro. Ela olhou ao redor, buscando um aliado entre os empresários e socialites que ela considerava seus amigos íntimos. Mas o mundo em que ela vivia era feito de conveniência, não de lealdade. Os homens de terno caro agora sussurravam entre si, claramente calculando como poderiam se aproximar de mim, a nova força por trás do conglomerado. Ninguém deu um passo para ajudá-la. Ninguém disse uma palavra em sua defesa. Ela estava absolutamente sozinha, cercada por sua própria ganância, que se transformara em uma jaula. Uma hora se passou enquanto os advogados e a equipe de segurança organizavam a saída oficial de Eunice. O clima na mansão mudou drasticamente. A chuva lá fora diminuíra para uma garoa fina e persistente. E o interior da casa parecia mais iluminado, como se a revelação da verdade tivesse dissipado as sombras. Eu estava sentada no escritório de carvalho de Ricardo, o cheiro de tabaco e couro velho trazendo uma saudade aguda, mas reconfortante. Sofia estava sentada no sofá de couro ao meu lado, desenhando distraidamente em um bloco de papel, enquanto Zuleide lhe trazia um copo de leite quente e biscoitos de polvilho, um conforto simples da nossa terra que parecia curar mais do que qualquer remédio. Foi então que a porta do escritório se abriu e Arnaldo entrou, seguido por 2 seguranças que escoltavam uma Eunice completamente desmoronada. Ela não era mais a mulher impecável do velório. O cabelo estava levemente desgrenhado, a maquiagem borrada pelas lágrimas, e o tailleur de seda parecia agora grande demais para seu corpo, que parecia ter encolhido. Ao me ver atrás da escrivaninha de Ricardo, a posição de poder que ela tanto almejou, ela caiu de joelhos. O som dos seus joelhos batendo no assoalho de madeira foi um impacto surdo e pesado. "Elara, por favor", ela implorou, as mãos unidas em uma prece desesperada. A voz dela estava rouca, quebrada. "Eu cometi um erro. Eu estava fora de mim com a dor da perda. Eu não sabia que era você. Eu juro. Eu pensei que fossem pessoas tentando se aproveitar do funeral. Por favor, não me deixe na rua. Eu não tenho para onde ir. Minhas contas foram bloqueadas. Eu não tenho 1 centavo em meu nome que não esteja ligado a essa empresa. Eu imploro. Tenha piedade. Pense no que o seu pai diria." Eu a observei por um longo tempo. A lembrança do meu pai, um homem bom que foi manipulado por essa mulher até o dia de sua morte, só serviu para endurecer meu coração. Lembrei-me das noites, em que ela me trancava no quarto sem jantar, das palavras cruéis que minavam minha autoestima e, acima de tudo, do tapa que ela dera em Sofia hoje. A piedade que ela pedia era um conceito que ela nunca aplicara a ninguém.
Meu pai diria que a justiça tarda, mas não falha, Eunice. Respondi, inclinando-me para a frente, apoiando os cotovelos na mesa fria. Você não está chorando porque se arrepende do que fez com a minha filha. Você está chorando porque perdeu o acesso ao dinheiro que nunca foi seu. Você não sentiu dor pela morte do Ricardo. Você sentiu fome pelo que achou que herdaria. Eu fiz um sinal para Arnaldo, que entregou a ela um envelope pardo. Dentro deste envelope há uma quantia em dinheiro. O suficiente para você se manter em uma pensão simples por 3 meses e pagar uma passagem de ônibus para onde você quiser. Continuei. Cada palavra pesada como chumbo. É mais do que você me deu quando me expulsou de casa. Considere isso o pagamento final por qualquer vínculo que você achou que ainda tínhamos. Agora, saia da minha casa, saia da vida da minha filha e nunca mais olhe para trás. Se você for vista em qualquer propriedade da holding novamente, a polícia não será chamada apenas para te retirar, mas para te prender. Eunice pegou o envelope com as mãos trêmulas, os olhos fixos no chão, a humilhação completa. Ela tentou falar mais uma vez, mas o olhar severo dos seguranças a silenciou. Ela se levantou lentamente, uma sombra do que fora, e foi conduzida para fora do escritório, para fora da mansão e para fora da nossa história. Quando a porta se fechou, eu soltei o ar que nem sabia que estava prendendo. A vingança não tinha o gosto doce que os livros descreviam. Tinha o gosto de limpeza, de um ar que finalmente estava puro para ser respirado. O silêncio que se seguiu à partida de Eunice não era um vazio, mas sim uma presença densa, quase palpável, que preenchia os cantos do escritório de Ricardo. O relógio de carrilhão na parede oposta, uma relíquia de madeira escura que pertencera ao avô dele, continuava seu tic-tac incessante, como se marcasse não apenas os segundos, mas o ritmo de uma nova era que começava ali mesmo. Eu olhei para minhas mãos, ainda apoiadas sobre o tampo de jacarandá da escrivaninha. Elas não tremiam mais. A frieza que me envolvera durante o confronto com minha madrasta agora se transformava em uma determinação sólida, um alicerce sobre o qual eu teria que reconstruir minha vida e garantir o futuro de Sofia. O cheiro de chuva que entrava pela janela entreaberta misturava-se ao odor de livros antigos e café, criando uma atmosfera que me remetia à segurança que Ricardo sempre me proporcionou. Sofia, sentada no sofá lateral, parou de desenhar e me olhou. O inchaço em sua bochecha havia diminuído, mas a marca avermelhada ainda era um testemunho mudo da crueldade que havíamos enfrentado. Aproximei-me dela e a puxei para um abraço longo, sentindo o pulsar do seu coraçãozinho contra o meu. Naquele momento, jurei para mim mesma que nenhuma sombra do passado voltaria a escurecer os olhos da minha filha. O Dr. Arnaldo, mantendo sua postura impecável, pigarreou discretamente, atraindo nossa atenção. Ele segurava um tablet e alguns relatórios que pareciam brilhar sob a luz suave do abajur de leitura. Dona Elara, começou ele, sua voz agora carregando um tom de admiração que ele raramente demonstrava. O que aconteceu hoje foi apenas o primeiro passo. Ricardo foi meticuloso. Ele não apenas a nomeou herdeira, ele criou um mecanismo de proteção que abrange todas as frentes. Nos próximos meses, teremos que formalizar sua transição para a presidência da holding. Os conselheiros estarão observando cada movimento. Eles esperam uma viúva fragilizada, mas o que encontrarão é a mulher que o Ricardo preparou estrategicamente durante anos. Eu assenti. Poucos sabiam, mas durante nossas noites de insônia ou em nossas viagens de negócios, Ricardo fazia questão de me explicar cada detalhe das operações financeiras, das aquisições de terras no interior e dos investimentos na bolsa. Ele dizia que o conhecimento era a única arma que ninguém poderia me tirar. Agora, essa arma estava carregada. Olhei para os documentos sobre a mesa. As cifras eram astronômicas, mas para mim representavam apenas os recursos necessários para apagar o rastro de destruição que Eunice deixara na minha história familiar. A vingança, eu percebi, não era sobre destruir a outra pessoa de forma física, mas sim sobre prosperar tanto que a existência dela se tornasse irrelevante. Alguns meses se passaram. O inverno no Sudeste trouxe manhãs de geada fina sobre as plantações de café da nossa propriedade.
transformando a paisagem em um mar de prata sob o sol pálido. Eu estava agora em nosso escritório na capital, um arranha-céu imponente com vista para a agitação frenética da Avenida Faria Lima. O som constante do trânsito lá embaixo era um contraste gritante com a paz do interior, mas era aqui que o jogo real acontecia. Eu vestia um terninho de corte impecável, azul marinho, e o colar de pérolas que Eunice tanto cobiçara agora adornava meu pescoço, não como um símbolo de status, mas como um troféu de sobrevivência. Dr. Smarnaldo entrou na sala com um sorriso contido, algo raro para ele. Ele colocou uma pasta sobre a minha mesa. "Novidades sobre a nossa amiga, minha senhora", disse ele. Como previsto, Eunice gastou o dinheiro do envelope em menos de um mês, tentando manter as aparências em hotéis de luxo que ela não podia pagar. Quando o crédito acabou, ela tentou penhorar algumas joias que Ricardo havia lhe dado anos atrás. O que ela não sabia é que Ricardo havia substituído todas as pedras verdadeiras por réplicas de zircônia pouco antes de nos casarmos, registrando tudo como medida de segurança contra a dissipação de patrimônio. Ela foi detida por tentativa de fraude ao tentar vendê-las como autênticas em uma joalheria renomada. Senti um calafrio de satisfação percorrer meu corpo. Ricardo sempre esteve 10 passos à frente. A imagem de Eunice, a mulher que se achava a rainha da alta sociedade, sendo confrontada com a falsidade de seu próprio luxo, era o desfecho perfeito. Ela agora enfrentava processos não apenas por fraude, mas também pelas dívidas acumuladas que a holding fizera questão de cobrar judicialmente. Ela estava morando em uma pequena pensão no centro da cidade, sobrevivendo com o mínimo, exatamente como ela planejava me deixar. A justiça, servida fria e com precisão cirúrgica, tinha um sabor de encerramento. "E Sofia?", perguntou Arnaldo, mudando o tom para algo mais humano. "Ela está ótima. Começou as aulas de equitação na fazenda e está se saindo uma excelente amazona. A bochecha não tem mais marcas e o sorriso dela voltou a iluminar a casa." Respondi, sentindo uma onda de gratidão. "Organizamos uma fundação com o nome do Ricardo para apoiar crianças em situação de vulnerabilidade e vítimas de violência doméstica. Quero que o dinheiro dele construa futuros, não apenas alimente vaidades." Levantei-me e caminhei até a janela panorâmica. O sol estava começando a se pôr, tingindo o céu de São Paulo com tons de laranja e violeta. Eu pensava no funeral, na dor, no tapa que parecia ter acabado com o meu mundo naquele dia chuvoso. Hoje, eu entendia que aquele momento de crise foi o catalisador para a minha libertação final. Eu não era mais a enteada humilhada ou a viúva protegida. Eu era Elara, uma mulher que aprendera a transformar o luto em poder e a traição em propósito. O telefone tocou. Era Sofia querendo saber se eu chegaria a tempo para o jantar. Sorri, ouvindo a voz animada dela pelo viva-voz. "Já estou saindo, meu amor. A mamãe está voltando para casa." Desliguei o aparelho e peguei minha bolsa. Antes de sair, olhei uma última vez para o retrato de Ricardo na parede. Ele parecia sorrir, com aquele olhar de quem sabia que eu seria capaz de tudo isso. Saí do escritório com passos firmes. O som dos meus saltos no mármore agora era um som de vitória, não de medo. Eunice era um fantasma do passado, uma lição aprendida e superada. O futuro, vasto e brilhante como as luzes da cidade que começavam a se acender, pertencia inteiramente a nós. A vingança estava completa, não porque eu a odiava, mas porque eu finalmente tinha aprendido a me amar e a proteger o que era sagrado. A vida seguia, e pela primeira vez em muito tempo, o ar que eu respirava era leve, doce e carregado de esperança.